Humor, sarcasmo e frontalidade são as suas imagens de marca, sem papas na língua, mas sempre com elegância e honestidade. É um homem da comunicação, nas revistas, na rádio, na televisão e nos vários livros que já escreveu. Um pensador dos tiques, manias, defeitos e virtudes de ser português. É um homem de equipas, mas que só tem uma equipa. Um sportinguista ferrenho, mas contra o fanatismo. Hoje, aqui e agora, porque ontem já era tarde, Pedro Buxeri Mendes. Pedro, muito obrigado por aceitar este convite. Bem-vindo. Ora, essa. Sei que és um adepto do Sporting e pegando até no programa que moderas na SIC Radical, o que é que te irrita mais no futebol português? Bem, sou um adepto do Sporting, Luís, obrigado pelo convite. Agora apanhaste o que é que me irrita mais no futebol português? Olha, irrita-me o soncismo, portanto, que é uma coisa que dura décadas, de toda a gente dizer que quer melhorar e quer, precisamos de um futebol diferente, aquelas coisas. E depois, na verdade, não querem. Portanto, irrita-me isso. E eu, se calhar, também não queria, no lugar deles, se ganhasse o dinheiro que eles ganham, se calhar também não queria. Irrita-me uma certa carneirada nos jornalistas, que eu entendo, obviamente, que depois, se tu não alinhas, depois não fazes parte das comitivas e não te prestam declarações, portanto eu entendo, somos todos humanos. Portugal é um país pequeno e com instituições fracas, mas eu acho que às vezes os jornalistas podiam se unir mais, em certas conferências de imprensa, por exemplo, estou só a dar um exemplo, para combater esse soncismo do treinador que quando ganha fala e sorri, e quando perde não vai à conferência de imprensa, e depois na semana a seguir ganha, estão lá os jornalistas, se calhar não deviam estar, não é? Porque se ele é assim, se calhar isso ajudaria esse treinador ou esse jogador a mudar o seu comportamento. Portanto, em resumo, irrita-me o soncismo. Como é que tem sido a tua relação com o Sporting nestes anos? Tu és um adepto daqueles que vai ao estádio regularmente? Não, sou um adepto de segunda a sexta. Não gosto muito de futebol ao vivo. Não tem tanto a ver com as repetições, tem mais a ver com a logística. Acho, por exemplo, o estádio do Sporting é inacreditavelmente difícil arrumar o carro, a não ser em cima de um passeio ou prejudicar alguém, a vida de alguém, é uma coisa que eu não convivo muito bem com isso. Não gosto de estar sentado, ter o azar de estar sentado ao lado de um adepto que fuma charuto, isso acontece bastante. Não gosto de estar sentado ao lado de um adepto que está constantemente a protestar com o árbitro, ou com o defesa-direito, ou com quer dizer, mas tem mais a ver comigo pronto. Portanto, é uma coisa que tem a ver comigo, com a pessoa que eu sou e não propriamente com o futebol ou com o jogo. Aí entendo perfeitamente que as pessoas fumem charuto e protestem contra o fiscal de linha, mas eu é que prefiro ver em casa. A minha relação é uma relação mais à distância. Mas de vez em quando vou para aí 1 ou 2 vezes por ano. Foste ao Marquês de Pombal quando o Sporting foi campeão a última vez? Não. A minha relação é uma relação mais solitária, se quiseres, não sei bem, mais individual. Apesar de ser importante para mim fazer parte do coletivo, não é? Dos adeptos, eu por razões de agora e coincidentes estou a trabalhar num projeto que tem a ver com os anos 80 e então tenho recordado o meu sportinguismo e concluí que ser do Sporting foi uma parte muito, muito importante da minha juventude. Portanto, eu nasci em 70, portanto nos anos 80 fui dos 10 anos aos 20, e foi uma altura muito, muito importante. Ser do Sporting, foi uma altura muito, muito importante e um processo muito importante da minha vida, como continua a ser. Eu tive a oportunidade de enviar uma mensagem ao Ruben Amorim, enfim, temos um amigo comum, porque eu não imaginava que pudesse ser campeão, ou pudéssemos ser campeões de futebol, não é? Com o meu filho, que também é ainda mais do Sporting do que eu, e essa alegria é uma coisa que eu não poderei retribuir de forma nenhuma ao Ruben Amorim, e obviamente aos jogadores e à estrutura. E portanto para mim foi muito, muito importante ser campeão. Não preciso de ir ao Marquês, mas mais uma vez tem a ver com o tipo de pessoa que eu sou. Não critico as pessoas que foram, claro, obviamente, pelo contrário. Ainda te lembras do primeiro jogo que viste do Sporting no estádio? Lembro-me, foi em Braga,
em 1976, perdemos, 76 ou 77, perdemos 3-1, gol do Sporting foi um gol do Manuel. Portanto, a minha relação com o Sporting, meu pai também era muito sportinguista, na altura vivíamos em Braga, nos anos 70, a minha relação com o Sporting começa com uma derrota, precisamente. Foi um gol de um avançado que nós tínhamos, o Manuel, com O, que jogava com o Jordão e o Manuel Fernandes, nessa altura. Olha, e a nível de seleção nacional, como é que é a tua relação com a equipa portuguesa? Quer dizer, evidentemente que fico contente que a seleção ganhe, mas voltando ao soncismo, Portugal foi campeão europeu com uma sorte inacreditável, não jogando um charuto, graças ao Rui Patrício, provavelmente, e a uns golos que caíram do céu na altura certa. Não podemos retirar mérito. Podemos. A seleção teve pouco mérito. Se mérito teve, foi o mérito de aproveitar a oportunidade, e há evidentemente mérito nisso, mas é um pouco como tu ires na estrada e apanhares um papel, vem com o vento e é o bilhete do Euromilhões premiado, e depois tu ires buscar o dinheiro, pronto, é teu, claro, e depois vires dizer que tens imenso mérito em construir riqueza. Não, o teu mérito foi apanhar aquele boletim que vinha aí a voar. Tenho uma relação difícil com o fanatismo, portanto irrita-me bastante em que os nossos comentadores e relatadores se transformaram em fãs no mundo da seleção. Nós vimos agora com a seleção feminina. Eu estava a ouvir os comentários na RTP e o comentador, o relatador, que eu até acho que é bom, estava absolutamente possuído pelo demónio. Ora, eu entendo, obviamente, já sou crescido, mas eu acho que não faz bem a nós, em Portugal e aos portugueses, este tipo de parcialidade, não é que seja uma parcialidade a nosso favor. O trabalho dele é mais comentar o jogo, ou relatar o jogo, trazer-nos a nós, espectadores, as informações sobre o jogo e o comentador explicar o que está a acontecer, e menos estar a torcer pela seleção enquanto relata. Eu vejo muito isso na seleção, sobretudo desde que o Ronaldo é jogador da seleção, já lá vão 20 anos ou mais, não é? Vejo muito este fanatismo por parte dos comentadores, uma espécie de excitação coletiva, e eu acho que isso irrita-me um pouco, pronto, mas acho que Portugal tem tido o nível do futebol português, e apesar das críticas que eu estou a fazer e do salsismo e essas coisas, o futebol português tem um nível superior à maior parte das outras indústrias portuguesas, e portanto há muito mérito nos jogadores e nos técnicos e até nos dirigentes terem levado uma seleção como a portuguesa, que é um país pequeno e pobre, tão longe, não é? Fomos campeões europeus, já fomos vice-campeões europeus, já ficámos em terceiro ou em quarto, uma ou duas vezes, não sei. Terceiro em 76 e quarto em 2006, nos Mundiais. Sim, isso nos Mundiais, sim. Acho que há muito mérito. Eu acompanhei de muito perto o Europeu de 82, cá está, porque eu já sou velho, aquele que o Jordão tinha o número 3, acho eu, e o Chalana... O Europeu de 84 em França, sim. 84, exatamente. O 82 foi o Mundial de Espanha. Acompanhei e foi bom, e acompanhei, lembro-me também do Scolari e das bandeiras, não pus uma bandeira, mas achei, talvez porque o Scolari fosse brasileiro, achei bem aquela motivação e aquele puxar pelo orgulho nacional, embora possa soar contraditório. O que eu acho bem que as pessoas e o povo e o adepto fiquem eufóricos e contentíssimos, e os imigrantes, mas desde há uns anos, talvez, como dizia, há uns 20, que isso alastrou à crítica e ao comentariado, e hoje não se pode dizer nada, pronto, por causa disso mesmo, não é? Agora só esta coisa do futebol feminino, eu entendo, obviamente, que os adeptos fiquem contentes e que pessoas que estão ligadas pessoas que ficam contentes com a seleção feminina, mas entendo menos bem que o jornalismo seja acrítico, não é? É isto. Falavas de Scolari há pouco e dessa capacidade que ele teve de influenciar os portugueses, a tal história das bandeiras à janela. Achas que nós somos um povo que mais facilmente aceita esse tipo de sugestões e se motiva com esse tipo de sugestões quando elas não vêm de um português? Ou seja, isso seria possível se fosse um selecionador português a fazer esse pedido? Ou se calhar iam pensar, olha, lá está este... Nós no mundo do futebol encontramos algumas características
muito próprias do povo português. Eu fui a ver o Sporting Bilbao, Atlético Bilbao Sporting a Bilbao, e no dia do jogo, em prédios normalíssimos, prédios que nós diríamos de classe média alta aqui em Lisboa, se fosse aqui em Lisboa ou no Porto, portanto, não estou a falar casas humildes, portanto, prédios de classe média alta, em todos, ou quase todos, havia uma bandeira do Atlético Bilbao em dia do jogo na porta. Eu julgava que quando o Sporting fosse campeão, aqui no bairro onde eu vivo, que é um bairro com muitos sportinguistas, fosse haver também muitas bandeiras do Sporting, não é? E não havia nenhuma. Eu palharei um cachecol aqui na varanda. Portanto, nós somos um povo contido, com muito medo do ridículo. Isso tem-nos caracterizado ao longo dos nossos séculos de história. Temos um pavor do ridículo, pavor de fazer figura triste, pavor de sermos apontados. E eu acho que às vezes no futebol isso as pessoas usam o futebol como válvula de escape, e, sobretudo na seleção, e acho bem, mas tu não vês muita gente na rua vestida com uma camisola do Benfica, ou do Porto, ou do Sporting, e às vezes vês até do Manchester United, ou do Arsenal, ou sobretudo camisolas da NBA. Portanto, nós temos uma relação um pouco estranha com aquilo que somos e com os nossos símbolos nacionais, e portanto sim, às vezes é mais fácil que neste caso um brasileiro, que são portugueses, eu acho que são portugueses com açúcar, não é? Tornou as coisas mais fáceis ter sido o Scolari, embora ele tenha sido atacadíssimo, se bem te lembras. No início, sim, muito. Uma espécie de relações públicas, não era, da seleção. Mas sim, torna as coisas mais fáceis. Olha, por falar em elementos atacados, no último Mundial houve uma divisão do público relacionada com Cristiano Ronaldo, entre aqueles que são os seus apoiantes, faça ele o que fizer, jogue como jogar, diga o que disser, e os seus detratores, que vão pelo mesmo sentido, por mais que faça ou por menos que diga, acaba sempre ali por estar no olho do furacão. E isto foi muito distante do que se passou na Argentina em relação a Messi, em que houve todo um carinho e todo um apoio que de certa forma também ajudou a Argentina. Fala-se muito, por exemplo, na ingratidão dos portugueses. Tu achas que houve, em relação a Cristiano Ronaldo, alguns exageros? Olha, para já, Cristiano Ronaldo talvez seja o maior português de sempre. Pronto, esta frase é chocante, mas depois começámos a descascar esta cebola desta frase. Bigger than life, não é? Quase. Não, porque nós vivemos num tempo em que é mais difícil ser bom, é mais fácil ser bom porque há mais condições, mas é mais difícil ser bom porque competes com o mundo inteiro, não é? Pronto, obviamente os navegadores portugueses são os portugueses mais marcaram a humanidade, portanto nesse sentido são obviamente os maiores portugueses de sempre. Um homem como Fernando Pessoa, que deixou uma obra que obviamente é o maior português de sempre, que pelo menos para mim, enfim, para a minha sensibilidade, e haverá outros, claro, mas o Cristiano Ronaldo foi o melhor jogador português de todos os tempos, isso parece-me claro, ou tem sido, ou foi, ou até agora. Terá sido o melhor do mundo em algumas circunstâncias, não é? Quando Messi estava menos focado, e lembrar que Cristiano Ronaldo competia, portanto, para ser o melhor do mundo, competia com todos os outros jogadores que jogam em todos os países, em todos os campeonatos. Portanto, não sei quantas pessoas jogam futebol profissionalmente, mas não são poucos, com certeza. Portanto, o Ronaldo terá sido, que é um miúdo pobre da Madeira, não é? Que veio para Portugal, para Lisboa, com 12 anos, portanto, muito longe da casa da sua mãe, não havia telemóveis, não havia cá falar por FaceTime, e tornou-se num português que ficará para a história para sempre. Agora, há sempre um preço a pagar quando tens um indivíduo que é muito superior, ou muito diferente, vamos dizer assim, de todos os outros. Isso obviamente desequilibra um coletivo, seja ele qual for, a não ser que o coletivo aceite pacificamente que esse indivíduo é diferente, ou é superior. Eu sou um defensor do Ronaldo, ou pró-Ronaldo, portanto sou pró-Ronaldo, e acho, se me perguntares, na minha qualidade de adepto, acho que ele tem lugar na seleção. Não sei se me ias perguntar isso, mas acho que ele tem lugar a titular na seleção. Nós vemos o compromisso do Ronaldo para com o jogo, não é? E depois vemos a cara do Rafael Leão,
E o Rafael Leão parece meio desinteressado. Muito descontraído. Sim, até desinteressado, deve ter a ver com mecanismos psicológicos de defesa, não sei, também não sou especialista. Então, nós aqui, depois quando começamos a falar de bola, começamos a ir armados em especialistas, mas a ideia que dá do Rafael Leão, por exemplo, que é um avançado fenomenal, é que só está em jogo algumas vezes e depois nas outras vezes deve estar a pensar noutra coisa qualquer. E o Ronaldo está sempre em jogo, sempre focado, sempre committed, não é? Sempre com o compromisso. E nesse sentido eu não estou a ver quem é que lhe possa tirar lugar, sinceramente. Se nós tivéssemos obviamente um Haaland português, acho que o Ronaldo seria o primeiro a dizer, pá, não sou eu o ponta de lança, ponham-me noutro sítio, ponham esse, mas não há um Haaland português. Achas que o Ronaldo vai chegar a esse ponto de ser ele a dizer para mim está bom, para mim já chega, ou acabará aqui por ter se calhar um fim que a sua carreira não merece, que é ser ele posto de lado por não tomar essa posição? Olha, eu acho que cheira-me, com a experiência de vida que tenho, que se o Ronaldo sentir que há alguém que pode ocupar as suas botas, eu acho que ele naturalmente encontrará dentro dele um pretexto qualquer para sair de cena. Nós temos aquela coisa muito portuguesa agora nos últimos anos, que é muita gente teve que levar 20 anos com o Ronaldo e agora é a vingançazinha, não é? Porque o tipo... E vê-se que há um certo prazer em se dizer que agora é o Bernardo Silva, o nosso melhor jogador, etc. Eu não estou a dizer que não é, mas, quer dizer, o Ronaldo, 38, não é? 38 e meio, faz anos em fevereiro, acho eu, que seria se fosse o melhor jogador de um país. Acho que não há nenhum país em que o melhor jogador tenha essa idade. Agora, que está no top 5 dos melhores jogadores portugueses, eu acho que isso é indesmentível. Aliás, nós vemos estes jogos dos árabes, que são uma chatice, no clube em que ele joga, e vê-se que ele continua com compromisso, não o vemos encostado e vemos-lo tipo a refilar e a desmarcar-se. Sim, e não a foi pedir para a ali bola só em modo de pré-reforma, não é? Isso. Portanto, eu acho que o Ronaldo, se sentir que há um jogador que vem, sabe-se lá de onde, e que ocupa o seu lugar, um xermite qualquer, eu acho que ele arranjará a forma Ronaldo, de sair de cena, se quiseres, naturalmente, com mais naturalidade. Olha, quando tu estavas na altura, na programação da SIC Radical, chegaste a passar vários jogos do Campeonato Brasileiro. Eu ouvi numa entrevista tua que algo que não falha em televisão é o futebol. Acaba sempre por ser um produto garantido e um produto vencedor. Isso é mesmo assim? É algo que é chapa 5? Já não. O que acontece com as redes sociais, se pensarem nas coisas desta forma, e por favor acompanhem o meu raciocínio, as redes sociais vieram dar às pessoas, a todos nós, um acesso diferente e mais imediato àquilo que os outros já sabiam. Imagina, o grande golo de Ronaldo, não sei o quê. Tu agora vês no Twitter, ou vês no Instagram, e portanto ficas com a sensação que escusas de ver o jogo. E se calhar escusas de ver o jogo. Antigamente nós víamos um sensacional Sporting Farense, um trepidante Rio Ave, Estrela da Amadora. Eu gostava de ver esses jogos antes das redes sociais. Eu gostava mesmo, porque tinha um lado mais verdadeiro, não é? Menos encenado. Mas agora não é mais vale ver uma série, não é? Mais vale ver um filme. E porque se acontecer alguma coisa nesse Estrela da Amadora Farense, veria depois no Twitter, se calhar o resumo. Porque havia um adepto do Farense que faria um tweet com a claque, depois havia um adepto do Estrela da Amadora que faria um tweet com a panela de cozida à portuguesa que levaram. E depois haveria uma Sport TV qualquer que faria um tweet com os golos. E, portanto, as redes sociais vieram oferecer-nos os melhores momentos de tudo, incluindo do futebol, e tiraram valor ao futebol enquanto espetáculo televisivo. Por isso é que a Champions, que foi pensada para ser um espetáculo de televisão, continua a ser tão grandioso, porque é filmado de outra forma. Tu não vais ver um Paços de Ferreira Sporting a 12 de novembro, filmado à noite, à chuva, com aquelas cornetas ao pé das câmaras, não é? E o estádio vazio, o relevado cheio de manchas. Isto não é nada contra o Paços de Ferreira, podia ser com outro clube qualquer. Não é um espetáculo, é só mesmo os adeptos do Sporting é que vêm porque querem que o Sporting ganhe, não é? E talvez os adeptos do Porto e do Benfica porque querem que o Sporting perca.
Mas enquanto espetáculo televisivo não tem valor nenhum. Mas isto não é uma facada no próprio produto, ou seja, Pois. as televisões escolhem os horários desses jogos. Tens um jogo numa segunda-feira à noite, num estádio pequeno e que não consegues encher, e acabas aqui por desvalorizar muito esse mas tem sido... Mas tem a ver com o que estavas no princípio e que eu te respondi, chamado o soncismo do futebol português. Será que o futebol português quer, na verdade, que os clubes mais pequenos sejam fortes? É evidente que não. Não foi o Rui Costa que disse que não ia cumprir a lei, se fosse preciso, para não centralizar os direitos? Sim, recentemente. Se não lhe agradasse a proposta que... Eu sou do Sporting, mas ele tem razão, quer dizer, o que é que vale vamos lá ver uma coisa, o que é que vale o Gil Vicente, ou o que é que vale o Famalicão, para, em ponto de vista televisivo, vá. E por favor não me ataquem, nem ponham nas redes sociais que eu estou a atacar o Famalicão e o Gil Vicente, usem a cabeça e pensem no que eu estou a dizer. Esses clubes existem, e bem, mas nem os próprios pessoas da terra vão ver os jogos, não é? Portanto, com exceção do Guimarães, creio eu, não é? Mesmo o Braga tem dificuldade em atrair adeptos. Portanto, tem várias razões, a culpa não é dos clubes, portanto a culpa não é do Famalicão, nem do Gil Vicente, nem do Braga, mas nós não temos adeptos como há no futebol inglês, em que as pessoas são adeptas do Wolverhampton, ou são adeptas as pessoas da terra do Burnley, são da terra. Exatamente, ou do Sunderland, ou do Wrexham, é uma série ótima do Wrexham. Sim, o Wrexham Till I Die, que é uma série maravilhosa, e vemos como é que são os adeptos. Mas tu tens equipas como a Académica, que eu cresci a ouvir toda a gente era da Académica, nem sequer sei em que divisão está, nem sei se tem um adepto ou dois. E mais uma vez não é um ataque à Académica, portanto não ponham já nas redes sociais, quanto muito é um ataque aos adeptos, não é? Às pessoas que não vão a esses jogos. Portanto, se calhar o Rui Costa tem razão, se calhar, não sei, não quero pôr palavras na boca dele, mas se calhar o Benfica vale muito mais do que esses clubes todos juntos, do ponto de vista dos direitos televisivos, obviamente, estou a falar disso. Não me parece que alguém na China, ou na Índia, ou na Bulgária queira ver um Famalicão Passos de Ferreira. Os estádios são feios, são maus, os jogadores atiram-se para o chão. Já ver um dos outros, atenção. Não. Se calhar num estádio da Luz ou num estádio de Alvalade vem um Benfica-Porto. Está lá o Di Maria, está lá o Otamendi, pronto, são os jogadores campeões do mundo. Se calhar sim. Se calhar clássico, vem agora. Derby, sim. Mas sim, bem filmado, eu insisto nisto, bem filmado, com muitas câmaras de televisão, com boa iluminação. Por exemplo, o estádio de Alvalade não tem uma iluminação, podia ter uma iluminação melhor. Os jogos, o espetáculo em casa seria melhor, porque televisão é essencialmente luz e som, claro, mas luz, nós por mais que gostemos de qualquer coisa, e tu gostas muito de música, eu vejo aí atrás as tuas guitarras, em Portugal só o Rock in Rio tem audiências significativas. Os outros festivais, toda a gente adora os músicos que lá vão, mas do ponto de vista do que podemos chamar o boneco televisivo, portanto o produto televisivo, não tem qualidade suficiente para tu aguentares mais do que 5 ou 10 minutos a ver, não vais estar a ver uma coisa escura durante uma hora seguida, por mais que gostes da música, não é? E é isso que acontece. Portanto, voltando aqui ao futebol, centrando na discussão, há muito a fazer no futebol português, ao nível do boneco. Da linguagem televisiva. Sim. Do boneco, exatamente. E isso passa por exemplo, se calhar tem mais futebol à tarde. Agora, eu entendo, obviamente, quem compra o futebol, mas que é Sport TV, não é? Queira ter audiências e queira que as pessoas assinem os jogos, assinem o canal, paguem pelo canal, de forma a poder transmitir os jogos às sexta à noite, à domingo à tarde, não sei o quê, ou domingo à noite, ou segunda à noite, que é uma coisa ridícula, não é? Mas pronto, mas Portugal é assim, é o país dos sonsos. À tarde não podem mexer nos horários dos outros campeonatos. Por exemplo, hoje em dia não é a Sport TV que tem a Premier League, ela passou para a Eleven, mas quando a Sport TV tinha todos esses jogos, se vai colocar um jogo do campeonato português à tarde, isso acaba por lhes ferir um produto como a Premier League. E então o que é que faziam? Esses outros jogos dessas equipas de menor dimensão eram empurrados para os tais horários que
ninguém via, como tu referias a questão da segunda à noite. Voltando ao início, este soncismo do futebol português alastra destas coisas, porque no fundo quem manda no futebol português não são as pessoas que supostamente mandam, não é? Porque se houvesse uma liga forte, ou pessoas na liga forte, acho que é a liga, não é? É a liga, ou a federação, nunca sei, para mim é tudo igual. Não distingo os conselhos de justiça do conselho, não sei o que, há tantos conselhos, não é? Mas se esses tipos fossem fortes, tivessem autoridade, como aliás os nossos políticos, ou as nossas polícias, ou os nossos juízes, se tivessem autoridade, Portugal tem um problema grave de autoridade, diriam que os jogos é às 6 da tarde e acabou e ponto final, portanto, nós, se calhar o Gil Vicente Famalicão era um jogo mais apetecível de ver, mas como não há autoridade, eles acabam por obedecer, por dividir a decisão, não é? Ou pelos clubes, ou pelos canais de televisão, enfim, é uma coisa, pronto, é assim, Portugal é assim. Olha, voltando aqui à parte do futebol brasileiro, que há pouco deixámos-la aqui pendurada, na altura que a SIC Radical transmitia esses jogos de futebol brasileiro, não havia todo este movimento de treinadores portugueses. Aliás, isso certo. Acaba por ser uma porta aberta por Jorge Jesus, com o sucesso que tem no Flamengo. O interesse dos adeptos portugueses nessa altura já era grande em relação ao Campeonato Brasileiro? Não, foi um flop o nosso investimento. Talvez se tivéssemos continuado, não foi, mas não teve de longe, não teve os resultados que esperávamos, de todo. Quer dizer, nós sabíamos que o adepto português gosta essencialmente do seu clube, não é? O adepto português, portanto, a pessoa em Portugal que vê futebol. Nós também sabemos que mesmo um Manchester City, Chelsea, num sábado às 4 da tarde, não tem muita audiência em Portugal. Um português, mesmo que goste de futebol, troca facilmente uma almoçarada por um jogo desses. Não estou a dizer que está errado, estou apenas a constatar. Mas nós achávamos que de alguma forma pudéssemos criar ali, porque os jogos eram muito assim, os jogos domingo à noite, não é? Tinham uns horários um bocado esquisitos. Sim. Mais tarde, exato, pudéssemos criar um hábito, e conseguimos na comunidade brasileira. Ora, o problema é que a comunidade brasileira não tem audímetros, portanto não tem aparelhos que medem as audiências. Portanto, a comunidade brasileira começou a assistir à SIC Radical, ótimo, mas os portugueses não, porque os portugueses, de facto, o futebol não lhes diz muito, a não ser que seja do seu clube, ou de personagens coloridos, não é? De personalidades que são coloridas. Defendes essa ideia que os portugueses não gostam muito de futebol ou de desporto, gostam sim, essencialmente, dos seus clubes? Os portugueses gostam de ganhar, mas acima de tudo gostam que os outros percam. Eu estou-me a incluir, não é? E por isso é que não se importam de ganhar com golos com a mão, não é? Eu não consigo compreender como é que há tantos adeptos do Futebol Clube do Porto, que são pessoas que eu considero, porque eu acho que são pessoas normais e que são pessoas que fazem parte da parte forte da sociedade portuguesa, mas depois subiam para o ar quando tem um treinador que é expulso não sei quantas vezes por época. Pronto. Não consigo compreender, por mais que puxe pela cabeça, não consigo compreender. É possível, julgo eu, gostar do Porto e criticar o treinador por ser expulso sucessivas vezes, e nós vemos o que ele diz e vemos a forma como ele se dirige ao árbitro e até a colegas de profissão, só porque empatou o jogo, e depois nós em Portugal dizemos ele tem mal a perder, e rimos. Ninguém pensa na mensagem que aquele treinador do Porto está a transmitir aos miúdos, não é? Portanto, imagina que tu és um miúdo de 5 anos e és adepto do Porto, a tua referência é aquela. E eu tenho alguma dificuldade, aliás, tenho total dificuldade, não é alguma, em compreender como é que certas figuras, certos intelectuais, se quiseres, ou figuras políticos que são adeptos do Futebol Clube do Porto, não entendem que é essa a mensagem que passa para os mais novos. Essa mensagem do fanatismo e do mal perder e do não aceitar a derrota, e mesmo que tenha sido porque o árbitro não marcou o penalti ou o que for, mesmo que tenha sido por razões extra-futebol ou extra-jogo, eu não entendo. E portanto, quando perguntas se os portugueses gostam do clube, eu acho que esta é uma boa resposta. Eu admito que o Sporting e o Benfica sejam também os piores clubes do mundo e as piores instituições do mundo, mas eu não vejo este nível de desculpabilização, banalização, quase, é isso? Para o bem e para o mal, o Sporting, quando os sportinguistas, quando se aperceberam que o Bruno Carvalho era um problema, foram ali ao Pavilhão Atlântico, não é? Votar para que ele fosse
posto fora, não é? De uma forma legal, ou, enfim, eu não, mais uma vez, eu acho que o FC Porto fez muito pelo país, é uma equipa, acho que é a única equipa Champions que nós temos, acho mesmo. Acho que o Sporting não é uma equipa Champions, nem o Benfica. Acho que o Porto é a única equipa Champions que nós temos. Mas acho que seria possível ser competitiva tal como o Porto é, sem insultar treinadores. Às vezes são treinadores de clubes da segunda divisão, ou que jogaram para a taça, e sem se dirigir ao árbitro de dedo em riste, e aquele dirigente que é assim baixinho, que eu não me lembro o nome. Luís Gonçalves. Sim, acho que sim, consegue ser expulso e tem quer dizer, as câmaras de televisão captam o seu empenho emocional, aquilo é ódio, não é? E eu acho que deviam pensar mais, essas pessoas deviam pensar mais nas crianças que são adeptas do Porto e que se vão transformar em adultos, e deviam pensar mais no tipo de modelo que lhes estão a dar, que lhes estão a servir. Nós vimos, por exemplo, que o Amorim também foi muito expulso, não é? Na sua primeira época no Sporting, muitas vezes expulso, e era muito agressivo, mas vemos que agora, ou pelo menos eu vejo, que ele agora é muito mais contido, e eu acho que isso tem a ver com a cultura do clube também. Não sei se os adeptos do Sporting, mesmo ganhando, iriam tolerar facilmente um treinador que se dirige como no final do jogo, ou como sim, outros. E depois, no soncismo do futebol português, quer dizer, os castigos são, enfim, são meio jogo, não é? Ou, não sei. Às vezes nem isso, não é? Porque conseguem suspendê-los. Portanto, é isto. Não sei se respondo à tua pergunta. Portanto, mais importante do que o futebol, ou do que o jogo, ou do que ir em família, ou não sei o quê, é ganhar. Isto, e em especial que os outros percam. Olha, falaste de Bruno Carvalho. Foste um dos sportinguistas. Já agora é sócio do Sporting, antes de fazer esta pergunta. Sou e votei no Bruno Carvalho. E Bruno Carvalho. Fui apoiando, sim. Sim, acho que sim. Ou pelo menos na segunda, aquela que ele ganhou com uma grande maioria. 90%, sim. Sim, e continuo a simpatizar com ele, com a pessoa. Portanto, se o vi na rua, falo-lhe, obviamente, e vou almoçar com ele, obviamente, se for preciso. Portanto, não acho que foi a pior coisa que aconteceu ao Sporting, não acho nada disso. Acho que ele teve, portanto, misjudgment, não é? Julgou mal uma situação, avaliou mal a situação, desculpa. E que com a exposição que o futebol tem em Portugal, aquilo que acabou por se pronto, correr muito mal para o lado dele. Ele foi quando ele teve uma conferência de imprensa a seguir àquela coisa que aconteceu em Alcochete, não é? Sim, da história do é chato. É chato, exatamente. Pronto. Um presidente de uma instituição como o Sporting não pode dizer isso. Pronto. Quer dizer, pode dizer pode, mas depois não pode continuar presidente, tanto que assim foi que aconteceu. Agora, o Bruno Carvalho trouxe um nível de ambição para o Sporting, que eu acho que muita gente aplaudiu, inclusive eu. É uma ambição positiva, não é? Querer ser melhor, querer ganhar o campeonato. Tivemos muito perto de ganhar o campeonato. Aconteceram coisas que acontecem sempre no futebol português, podia acontecerem tanto, nós somos obrigados a pensar que se calhar não acontecem por acaso. Não temos provas, não vale a pena. Acho que o Presidente Vieira depois disse uma coisa que eu acho que devia ter sido mais aplaudida, que foi, ele disse qualquer coisa do tipo, os dois podiam ter sido campeões, o Sporting ou o Benfica, e eu acho que foi isso que aconteceu. Pronto, os dois podiam ter sido campeões, infelizmente foi o Benfica. Mas sou o Bruno Carvalho. Eu lembro-me que ele foi quando o Eusébio morreu, ele foi homenagear o grande jogador do grande rival, espontaneamente. Portanto, o Bruno Carvalho não fez só as neiras, não é? Como muita gente diz, foi a pior coisa que aconteceu ao Sporting. Pronto, essa frase acabou por lhe ser fatal, não é? Ele também depois veio dizer, e eu acredito que teve um momento difícil na sua vida nessa altura, porque ia ser pai, e a bebé, a mulher estava com problemas de saúde, e a bebé também, enfim. E pronto, todos somos humanos. Eu por mim não guardo nenhuma, nem mágoa nem ressentimento para com o Bruno Carvalho. Sim, mas não sei se responde à tua pergunta. Sim, claro que sim, de certa forma sim, mas por exemplo, tu há pouco falavas daquilo que é a mensagem errada e violenta que passam alguns dos elementos do Porto, o seu treinador, Sérgio Conceição, o seu diretor. É o exemplo, não é bem a mensagem, é o exemplo que dão. Luís Gonçalves, o exemplo que dão. E atenção,
conheço bem o Bruno Carvalho, fiz o livro dele, estive muito tempo com ele, também acho que não é essa figura de vilão que lhe quiseram pôr. Acho que acabou por ser alguém que naquele momento teve algumas decisões complicadas e prejudicou-se, mas o certo é que durante muito tempo o discurso de Bruno Carvalho, o discurso público de Bruno Carvalho, também não passava o melhor dos exemplos, na forma como se referia a rivais e até mesmo, já agora, aos seus próprios jogadores. Eu recordo-me do célebre telefonema que ele tem para a CMTV e daqueles posts todos que faz depois do Sporting ter perdido no campo do Atlético Madrid. Isso, desculpa interromper, o Carvalho era um presidente colorido, não é? Como é o presidente do Nápoles, por exemplo. Pronto. De Laurentiis. Isso, e foi o Gil, aquele do Atlético de Madrid, também são presidentes com uma personalidade colorido, não são o Bruno Carvalho, acho eu... Não são diplomatas, não é? Sim, agora vou-me aqui armar um bocadinho, que percebo imenso disto. O Bruno Carvalho intuiu, e quanto a mim bem, que em Portugal, tu se queres ser campeão, tens que de alguma forma sugerir aos stakeholders, portanto às partes interessadas, que tens poder. E nós sabemos bem que, e é uma coisa que também não é muito falada, eu não consigo perceber porquê, que a arbitragem é uma parte muito importante do futebol português e, portanto, no fundo, o que eu acho que o Bruno Carvalho fez, portanto nunca falei com ele sobre isso, foi transmitir a mensagem à arbitragem: atenção, meus amigos, eu não sou nenhum pato, ou não vou ser comido de cebolada, ou não sei qual é a expressão, portanto ponham-se a pau comigo, porque se me prejudicam eu posso-vos fazer mal. Não sei se ele iria fazer mal ou não. Quando eu digo fazer mal é aquela coisa de subir em divisão e descer em divisão, porque os árbitros em Portugal ganham muito dinheiro, sobretudo comparado com a profissão que poderiam ter. Portanto, a única explicação que eu vejo para pessoas que querem ser árbitras é o dinheiro que se ganha, não é com certeza amor ao jogo, não é? Mas é gravíssimo quando um clube ou um presidente acha que tem poder, e se calhar tem, atenção, nesses clubes grandes, de baixar um árbitro ou fazer subir um árbitro que lhe seja mais Sim, mas agora não estás a falar do Bruno, não é? Agora não estás a falar do Bruno, não é? Mas não sei se estás a falar. Qualquer dirigente. Deixa-me só completar. Pronto, eu acho que o Bruno Carvalho, só para centrar a ideia então, eu acho que o Bruno Carvalho intuiu que tinha que falar grosso para algumas instituições de futebol de forma a não ser prejudicado. Porque eu sou do tempo, e ainda agora vimos no Sporting Vila Real, não é? Que ia falar no jogo da apresentação dos violinos, como é que é possível aquele penalti não ter sido marcado, que o jogador corta a bola com a mão, não é? Eu até, enquanto adepto, até acho que muitos desses penaltis não deviam ser marcados com a mão, porque o jogador sabe lá, não mete a mão de propósito. Mas quer dizer, qual é a explicação para aquele penalti não ter sido marcado? E nós sabemos bem que se fosse no estádio, noutros estádios, teria sido marcado. E eu acho que o Bruno Carvalho esteve bem, na medida em que em Portugal, em Roma, tens que ser romano. Pronto. E eu acho que eu me lembro, agora não quero ser também, parecer que sou fã do Bruno Carvalho, mas que eu me lembro, eu acho que ele nunca foi para fora de pé nessas coisas, que eu me lembro. Admito que tenha ido, mas que eu me lembro. Agora mandava umas piadinhas, umas bocas, e os árbitros, objetivamente, passaram a prejudicar menos o Sporting. Isso parece-me ser objetivo. Eu não quero que beneficiem, claro que não quero, e os jogadores, e eu acho que os adeptos do Sporting, em regra geral, também não querem, mas também não quero que prejudiquem, não é? Eu vi muitos jogos nos anos 80 e 90 em que o Sporting foi muito prejudicado. Pronto, e pronto. E deixa-me só dizer isto que eu acho importante, eu digo isto sempre que posso: os árbitros em Portugal ganham muito dinheiro, e um objetivo de um árbitro, nunca se esqueçam disso, não é arbitrar bem, é continuar na primeira divisão, ou lá como é que se diz, e ser internacional, porque se um árbitro vai apitar um jogo à Finlândia, ganha muito, muito dinheiro. Portanto, vais hoje à Mata Real apitar um jogo, e depois vais à Finlândia apitar outro, e depois para a semana vais ao Restelo apitar outro, se calhar ganha o que um português não ganha no ano inteiro, nesta semana. E, portanto, convém-te a ti, árbitro, apitar de forma a que os teus superiores fiquem contentes contigo. E, portanto, numa determinada altura está um clube mais forte. Pronto, e, portanto, apitas mais a favorável a esse clube. Noutra altura está outro clube mais forte
e vai mudando o vento. Eu acho que o Bruno Carvalho percebeu isso bem. E aliás o Varandas também fez críticas duras, até mais duras do que o Bruno Carvalho, não é? Não vou chamar eu para não processarem qualquer coisa ao Presidente do Porto, não é? Que até o meteu em tribunal. Pronto. Eu não acho que o Bruno Carvalho tenha chamado isso, não é? Não, ao Presidente do Porto, não. Ao Presidente do Porto, não. Aliás, nunca nenhum dirigente foi tão acutilante, Vocal, em tão relação ao vocal. Pinto da Costa como Frederico Varandas. E Frederico Varandas, o que é que tens achado? Qual é que é a tua relação enquanto sportinguista com o trabalho de Varandas e da sua direção? Olha, acho que evoluiu imenso do ponto de vista da comunicação. Às vezes ter um timbre de voz porreiro e ter que tinha o Bruno Carvalho tem, não é? É mais importante do que parece. Acho que ele tem evoluído imenso. Tivemos, digo eu, sorte em ter conseguido contratar o Ruben Amorim e o Viana. Acho que também fazem um papel importante. Aquela coisa das VMOCs e não sei o que os adeptos não percebem bem. Eu acho que estamos no caminho certo, que é gastar menos do que portanto, do que aquilo que se ganha, não é? Clubes como o Sporting são clubes sempre vendedores, e como o Porto e o Benfica, claro, e portanto eu acho que o Varandas espera, nunca falei com ele sobre isso, mas espera, como esperamos muitos de nós, como se calhar tu também esperas, embora não possas dizer, nem deves dizer, que o futebol português respire um ar mais saudável, não é? Para ser mais competitivo. Ou ser competitivo de uma forma mais clara, que eu acho que ainda não é. Talvez venha a ser, eu acho que ainda não é. E não deixa de ser curioso que certos jogadores de certos clubes não tenham muito mercado, e talvez seja por causa das simulações e da agressividade e das entradas violentas que fazem. Mas isto é apenas uma teoria minha. Vamos ver. Eu obviamente acho que o Varandas tenderá a ser reeleito ou não em função dos resultados, como qualquer presidente. Não tem muito carisma, tem sido inteligente em não falar muito, eu acho que sim, mas eu acho que temos um bom presidente. Olha, entrando aqui na ponta final da nossa conversa, tu és um homem da televisão, da comunicação. Como é que tu vês as grandes transmissões televisivas à volta do futebol? Ou seja, o antes do jogo, com horas e horas em que se seguem os autocarros, o autocarro da equipa A, o autocarro da equipa B, depois ainda com mais horas a falar com todos os adeptos, os que estão à porta do hotel, os que estão à porta do estádio. Achas que isso tem que ser feito assim ou podia ser feito de outra forma? Acho que se tu não fizeres, portanto, se o teu canal não fizer, vai perder. Vai ser esmagado. Portanto, já estamos numa fase, portanto, temos todos que fazer, não é? Todos os casais têm que fazer um bocadinho mais com sal ou com mais pimenta, todos temos que fazer. O chamado futebol sentado, como eu lhe chamo, e é uma coisa que tu fazes, não é? Futebol sentado, cumpre um papel social importante, porque sei lá, tu estiveste o dia todo a trabalhar ou estiveste o dia todo a fazer qualquer coisa e depois à noite ou ao fim da tarde estás ali meio distraído a ouvir um assunto que te interessa, não é? E a nós interessa-nos a vida do nosso clube, interessa-nos saber quem é que é a aquisição e interessa-nos saber o que é que os rivais andam a fazer, mas é um interesse que nós sabemos que não é a coisa mais importante do mundo. E, portanto, não estamos tensos, portanto, há uma parte daquilo que somos, que é uma parte que quer descansar e quer estar relaxado, e quer estar a descansar e a aterrar para depois ir dormir e amanhã começar um novo dia, a quem isso faz falta. Portanto, eu não vejo criticamente ou negativamente a ver tanto futebol sentado na televisão portuguesa, pelo contrário. Acho às vezes divertido, há comentadores que eu gosto mais de ouvir, outros que gosto menos, enfim, é como tudo. Acho divertido. Acho absolutamente inofensivo que o cameraman siga o autocarro e está a chegar e não sei o quê. Acho, quer dizer, porque não, acho que do ponto de vista televisivo funciona. Acho que mesmo os relatos que tanta gente critica. É uma arte. Sim, e é uma companhia, não é? Estás à espera que o jogo acabe para ver se ganhas, não é?
estás à espera de ver se o Benfica é campeão, ou o Porto é campeão, ou o Sporting é campeão, ou o Boa Vista, ou o que for, estás ali a ouvir, há uma coisa que se calhar as pessoas deviam pensar, que é, sabes que vais ver o golo, portanto, o Correio da Manhã TV faz isso bem, ou seja, ter comprado os direitos dos golos é uma coisa importante, tu sabes que mal acaba o relato, eu nem sei bem quando é que é, porque eu tenho Sport TV, não preciso de ver o relato, mas há muita gente que não tem, quando acaba sabes que vais ver os golos do jogo, não é? Ou os lances mais perigosos. Portanto, há essa promessa e muita gente se calhar fica a ver por causa disso. Mas tanto assim é que a Renascença vai acabar com os relatos, ou acabou, não é? A Rádio Renascença. Portanto, sim, a televisão está a ocupar um pouco esse papel da rádio, que é o acompanhamento dos jogos. Também havia muita gente que ia à bola e tinha o transistor no ouvido, não é? Era uma imagem clássica dos anos 80. Nós quando estamos envolvidos com o jogo, e esse é o segredo do desporto, não é? Ninguém sabe bem explicar, o amor à nossa equipa e o inesperado do jogo, aquilo é um envolvimento emocional total, e portanto eu não o vejo criticamente, mesmo os programas que acabaram, nomeadamente, por exemplo, aquele prolongamento com o Pedro Guerra e tal, eu gostava de ver, achava aquilo divertido, achava aquilo altamente relaxante, quer dizer, claro que não era sempre, mas pronto, ninguém é perfeito, acho que relaxante porque um tipo escusa de pensar nos outros problemas mais sérios e fica ali a divertir-se. Acho que eles faziam aquilo bem, sobretudo quando era o Pina também, e o Manuel Serrão e o Sousa Martins também fazia aquilo bem, eu achava aquilo divertido, e estou a falar sempre muito franco. Por exemplo, o que é que tu introduzirias daquilo que vais vendo, daquilo que vais observando no acompanhamento do futebol? Fosse nos jogos, durante os jogos, fosse neste tipo de programas que acontecem depois, ou eu tentaria decisões? ter, em primeiro lugar, e tu sabes, porque o fazes, é muito mais difícil falar em televisão do que parece. Independentemente de teres coisas para dizer ou de termos coisas para dizer, falamos hoje em televisão, tu tens que ter um débito, portanto, as palavras têm que sair a uma determinada velocidade, tens que saber concluir as ideias, tens que saber acabar as frases, portanto é mais difícil de fazer do que parece na forma. Depois no conteúdo também, ao ver, e é cada vez mais exigentes, vocês, no teu caso, tens que estar sempre informado, não é? Tu não te podes permitir o luxo, tipo como tu, nunca tem férias, não é? Que é uma coisa que as pessoas, porque há sempre mais uma contratação. Não posso desligar-me completamente do futebol, claro que não. Isso, estás sempre... Pronto, mas é uma coisa que as pessoas se calhar não pensam, não é? Tu não podes ir passar um fim de semana fora sem ir de vez em quando ao telefone para ver quem é que foi, quem é que o Sporting contratou, ou quem é que o Braga contratou, ou de onde é que foi o jogador, e depois cada vez que contratam um, tens que ir ao YouTube ver uns lances, porque depois te vão perguntar, e ele chuta bem com o pé direito, e pronto, e tu tens que saber responder. Portanto, dá mais trabalho do que parece. Eu tentaria ter, não sei bem como, comentadores, e há alguns mais duros com os jogadores, os adeptos e os treinadores, tentando garantir-lhes que os defenderia, ou seja, estamos juntos nisto, vamos tentar melhorar o futebol português, tens isto garantido durante um ano, diz, por favor, diz mesmo o que pensas. Dando-lhe respaldo, achas que isso eu não estou a dizer que vocês não têm respaldo, né? Acho que há muitos comentadores redondos, porque precisamente parecem ter receio de qualquer coisa. E acho que às vezes o comentariado, portanto estou a incluir no comentário todos os programas que há, às vezes podiam ser mais assertivos. Por exemplo, apesar de eu até gostar bastante do Renato Sanches como jogador, porque acho piada aquele lado selvagem, mas a verdade é que andámos a levar com os comentadores e o Renato Sanches muitos anos, não é? E agora, se calhar deviam todos não é? Pedir desculpa, acho eu. É este tipo de coisas, ou agora o João Félix, não é? Eu não vi ainda, mas também não vi com atenção, portanto não quero ser injusto, mas agora vou falar como adepto. Mas parece-me que se o Pote for convocado para a seleção e o João Félix não for, parece-me justo, mas é o que tem acontecido, é ao contrário, não é? Apesar de eu gostar também do João Félix como jogador. Se calhar havia a haver comentadores que deviam dizer isto preto no branco, ou Roberto Martínez, mas não convocas o Pote porquê? Mas não vês os jogos, não vês os... Eu até sei que alguns os dizem, acho que tu já disseste qualquer coisa parecida com isso, não é?
Tu gostas, és um admirador do Pote, creio eu, não é? Possível, e também do Félix, atenção, eu acho que aí Portugal não tem grandes problemas, ou seja, tens de escolher, só podes levar 20 e tal jogadores. Pronto, mas então há em vez do muita Félix qualidade. ias levar do Pote, claramente, não é? Mas em vez do Félix ias levar do Pote, claramente. Eu acho que isso tem E digo sempre isto... muito do momento, não é? De cada um dos jogadores. Pode já ter Pronto, sido mas fora tá. da seleção em que poderia ter ido. Em que poderia ter ido. Eu não claro sei que se o sim. Pote, eu não sei se o Pote tem alguma internacionalização sequer, porque ele estava lesionado. Pote já convocado. esteve num europeu. Esteve no europeu com Não, acho que Portugal. não jogou, mas não jogou, não é? Foi campeão, mas não jogou. Acabou por jogar Não cheirou, um não é? minuto, Não cheirou, logo assim. não cheirou. Mas, portanto, eu usei este exemplo para te responder. O que é que eu faria diferente? Tentaria ter comentadores, não é que concordem comigo, obviamente, mas que sejam mais duros. Sejam mais duros. Duros, mais justos, mais... Nós não temos, se quiseres, agora vou usar um exemplo que me estou a lembrar, não temos um Miguel Sousa Tavares do comentário futebolístico, estás a ver? Alguém que as pessoas mesmo não gostem ou não concordem, respeitam, não é? Respeitam a sua... Ou não temos um Manuel Moura dos Santos, se quiser, para usar uma coisa que me é mais familiar. E eu acho que Portugal tem a ganhar, a todos os níveis, tendo pessoas que dizem mais as coisas como elas são. E acho que falta um pouco isso nos comentadores em geral do futebol. Pedro, muito obrigado por aceitares este convite e que possas continuar a viver o futebol português e o teu Sporting como tem sido até aqui. Este ano é que é, mas obrigado pelo convite.